Oi, pessoal, boa noite. Gazeta Esportiva chega com tudo que você precisa saber do mundo do esporte. E hoje comigo no estúdio são duas figuras. Aquelas figuras que na classe, na sala de aula, esse aqui, ó, é do fundão. Esse é fundão. Você também é do fundão. Não, sou da primeira fileira. Não, primeira fileira você não enxerga. Do fundo, né? Não, a primeira do fundo, né? Eu sou ali na frente da mesa do professor. É a primeira do fundo. Alex Miller, nosso jornalista e comentarista. Nosso grande repórter José Paes também. Tamo junto. A gente tá junto e hoje vamos falar muito sobre o São Paulo, né? Que joga daqui a pouquinho pela Libertadores. O que será que vai acontecer? Marina Buffon já está em frente ao Morumbi para trazer tudo para vocês. Ó, o ambiente do jogo, o carrinho da linguiça e toda aquela situação, ó, a movimentação. E quem também entra em campo mais tarde é o Coringão. Mas não tem notícia só de dentro das quatro linhas, não, porque o Corinthians é aquela coisa. Ontem o Conselho do Timão afastou Augusto Melo da presidência do clube. Já Alexandre Silvestre, olha lá, tá no ar, tá na tela, Alexandre Silvestre vai trazer todas as informações pra gente aqui, tudo o que aconteceu, ele acompanhou de pertinho todo o caso do Corinthians. E o Palmeiras? O Palmeiras segue nos preparativos para a despedida do Estevão no Brasil. Pois é, logo mais vai ter o último jogo em casa e depois acabou. Isso, né? Depois tem um fora e acabou. Não, vai ter um o em Mundial. casa, Não, amanhã é despedida dele no Allianz Allianz Parque. Parque. Aí depois domingo Pega o Cruzeiro em Minas e já no era. Brasil e depois Mundial. tchau. Isso. Turma, se segura no sofá, prepara o café com leite, a groselha, o pão com manteiga, a janta, senta, põe a almofada aqui no colo e nós vamos junto até às 7 da noite. Antes tem dica. Bora. Vem com a gente, pessoal. Olha, e hoje eu quero começar o programa dando parabéns para o nosso estagiário Enzo Ortega. Olha aí. Olha o Enzo aí. Nossa, mas onde ele tá, o Enzo? tomando um vinho. Na fazenda dele. Na fazenda dele. Ué. Gente, 21 aninhos, parabéns, Enzo. Vocês estão vendo esse menino aí, ó? Vai longe, muito longe. Aliás, nós estamos com uma safra de estagiários Esse é aqui. fera demais, cara. Uma safra, assim... Igual esse vinho aí que o Enzo tá quem tomando. gosta de vinho, né? Eu não entendo muito de vinho, mas assim, eles são uma safra daquela. Não, eles são. São Que mesmo. inclusive, Aquela em safra breve... reserva, assim, sabe? Um Cabernet Sauvignon. Reserva especial. Reserva especial. Aquela uva, né? Toda. Aliás, em breve teremos um quadro... que eu não posso dar spoiler. Concorrência rouba. Mas Felipe Carvalho, que trabalha com a gente aqui na nossa reunião geral de pauta, Outro fera, hein? trouxe uma ideia muito legal. Aí a gente foi até aprimorando juntos a vinheta que vai ter esse quadro. Perfeito. E em breve novidades com essa safra feroz de estagiários da nossa Putz, cara, faculdade que legal. Casper Libero aqui, que é um arraso. Beijo, Enzo. Futuro brilhante e abençoado. Parabéns, viu? Ô, Michele, ano que vem eu completo 30 anos de profissão. E eu posso falar para você que mês que vem eu que completo um ano aqui na Gazeta, é a melhor safra de estagiários, de profissionais. Olha aí. Que você É a já melhor conviveu? equipe que eu já trabalhei na minha vida. É mesmo? É verdade. Só de estagiário ou toda a Não, equipe? da equipe toda. Ah, toda a não, estrutura. nota 10! Não, mas é verdade. Nota! Não é demagogia, Tá não é nada vendo? não. Eu tô falando Tá de coração. vendo? Prazer é nosso. Tirando os repórteres, o resto é tudo muito Vai tirar bom. O prazer é nosso. Você é Tá fera vendo? Isso aí, os antes. Não, mas é Morro de verdade, é inveja. verdade. O resultado tá aí, é só ver. É só ver o resultado. Turma, olha, a noite de sexta-feira... eu quero contar. A noite de sexta-feira foi especial para mim e foi especial para muitos amigos de profissão, porque um grupo de jornalistas esportivos recebeu uma homenagem na Câmara Municipal de São Paulo. E é claro que a TV Gazeta foi lembrada, foi reverenciada, muito exaltada nessa solenidade. Dá uma olhadinha na reportagem do José Paes. Pode até parecer que essas imagens aí foram feitas em alguma redação de um programa esportivo. Só que não. As cenas que os senhores e as senhoras acompanham neste exato momento foram gravadas na Câmara Municipal de São Paulo durante uma homenagem encabeçada pelo vereador Eliseu Gabriel ao jornalismo esportivo. Eu entendo que o jornalismo esportivo fala com as pessoas, não fala só palavra, fala com emoção. Pô, tá legal, tá aqui na Câmara Municipal, vai ter uma homenagem
E eu vim aqui para abraçar o Osmar Aparecido dos Santos. Sou grato ao Osmar Aparecido dos Santos. Eu amo ele. Vai ser muito bom participar dessa homenagem aqui? Ótimo, muito bom. Isso é reconhecimento em vida. Isso não é uma coisa que aconteceu agora, quer dizer, isso é uma consequência de uma longa carreira, né? E é claro que não poderiam faltar representantes da nossa TV Gazeta nessa solenidade. Afinal de contas, foi por aqui que surgiram a tradição do Mesa Redonda, o Gazeta Esportiva e tantos talentos do jornalismo esportivo. Michele Gianella, Osmar Garrafa, Regiane Ritter e Alexandre Silvestre foram homenageados pelos vereadores da capital pelos serviços prestados ao jornalismo esportivo. Para mim, estar ao lado do Garrafa, do Milton Neves e de tantos outros super nomes, nesse ano que eu completo 25 anos de carreira no esporte, estou muito contente. É um momento muito legal e a gente vai recebendo, em função também muito do programa, né? Muito do que representa o Mesa Redonda, a gente vai recebendo homenagens à TV Gazeta e ao programa Mesa Redonda. A Gazeta eu costumo brincar que roubaram o meu slogan. A Gazeta é minha casa, minha vida. É um orgulho muito grande, uma emoção muito grande. E ó, até quem hoje é global também não esquece não do passado na Faculdade Casper Líbero e dos momentos com a incomparável Regiane Ritter. Foi um início ali para mim que foi muito rico, eu até citei aqui que ela foi o meu Tele Santana, acho que é a melhor comparação de uma pessoa que exige, que cobra e ao mesmo tempo incentiva e que te coloca no caminho. E é assim, desse jeitinho, que o jornalismo esportivo da TV Gazeta vem fazendo há mais de 55 anos. É um reconhecimento para o nosso time e, claro, para a nossa emissora, para a nossa Fundação Casper Líbero. Essa lágrima é de alegria? É, de alegria, pode ter certeza disso, é de alegria. É isso aí, é orgulho da nossa Fundação Casper Líbero, orgulho da nossa TV Gazeta, do nosso esporte aqui da TV Gazeta. E muito obrigada à Câmara que deu esse voto de júbilo, esse reconhecimento a nós da Gazeta. Veja, na mesa que compunha lá a Câmara, eu estava junto com o vereador e a Regiane Ritter também compunha a mesa, né? E olha, 4 homenageados da nossa TV Gazeta, do nosso esporte. A Regiane Ritter, que é a grande pioneira, que chutou o pé na porta para que as mulheres tivessem voz no esporte. Osmar Garrafa, o xerifão do Mesa Redonda. Alexandre Silvestre, nosso super repórter, e eu. Então, assim, foi realmente um dia muito especial, porque eu vejo como o nosso esporte impacta a vida das pessoas que lá estavam e também o jornalismo esportivo em si. Sem dúvida. Né? É legal ver o carinho do pessoal que estava lá com a nossa equipe, né? Todo mundo foto, vídeo, manda um beijo pra minha mãe, aquela coisa. É muito legal a gente estar na casa das pessoas e às vezes a gente esquece Tem isso. noção, né? A gente é da família das pessoas, a gente é, sabe, eu cresci vendo a Gazeta. Então, muito legal. Eu também. Era criança vendo tudo isso aqui e hoje estando aqui é maravilhoso. Um beijo para o vereador Eliseu Gabriel, obrigada pelo carinho, viu? E a todos que estavam lá e receberam a gente com muito, muito amor mesmo. Saiu a escalação do São Paulo. Opa. Daqui a pouquinho o Tricolor encara o Tajeres para fechar a chave de grupos. Marina Buffon tá no Morumbi. Boa noite, Mar. Qual que é o time que entra em campo logo mais? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Parabéns aí pela homenagem, parabéns a Regiane também, como você disse, que abriu tantas portas pra gente, né? Fica aqui um beijo carinhoso para ela também. Falando da escalação de São Paulo, olha, eu vou passar já para vocês, depois eu vou falar a série de desfalques que o técnico Lúcio Beldia tem para hoje à noite, tá? Então, diretor, põe na tela aí os 11 escolhidos pelo treinador para encarar o Tajeres agorinha, daqui a pouquinho, quando acabar o Gazeta Esportiva às 7 da noite. Rafael no gol, Ferrarese, Sabino, Arboleda e Enzo Dias, Pablo Maia, Bobadilha e Matheus Alves, Lucas Ferreira, André Silva e Wendel. Esses são os 11 escolhidos pelo treinador argentino. São Paulo, que já está classificado
para as oitavas de final com uma rodada de antecedência, mas busca aqui confirmar de vez a liderança do grupo D. O São Paulo já é o líder do grupo D e só uma grande catástrofe aí tiraria essa liderança. Por exemplo, Alianza Lima e Libertad, o Libertad é o segundo da chave, vão se encontrar também às 7 horas da noite. E aí, de repente, se o Libertad vencer, tirar um saldo de gols e ainda o São Paulo perder aqui hoje, aí sim o Libertad passaria a ser líder do grupo, algo que muito provavelmente não deve acontecer. Agora, vocês devem ter percebido na escalação que o Zubeldia deu uma dobradinha na lateral esquerda. Isso mesmo, Enzo Dias e o Wendel estão no time, mas antes de todo mundo começar aí a criticar, tem também um motivo para isso. São muitos desfalques, além daqueles que a gente já conhece, Lucas, Ferreirinha, o Luca, o Marcos Antônio, enfim, Caleri e todos aqueles que a gente já sabe. O São Paulo também atualizou aqui o Oscar, né, que está com edema na coxa esquerda e também é desfalque para hoje. O Juan novamente com dores no joelho direito e o Cedric, que foi também, jogou na derrota para o Mirassol, com dores na panturrilha direita, além do Alisson, que está suspenso para essa partida de hoje. Eu vou pedir para o Silvio Procópio, que está aqui com o Melchior Brito, dar uma mostradinha para vocês aqui no ambiente em frente ao estádio do Morumbis. Olha, hoje o São Paulo, né, a torcida, principalmente a organizado, a Independente, não recepcionou o ônibus do São Paulo como a gente está acostumado. E isso porque é uma retaliação, como havia sido prometido pelo Baby, que é o presidente aí da organizada, que não aconteceria hoje como uma retaliação à derrota que aconteceu no Campeonato Brasileiro do último sábado, aqui nesse mesmo Morumbis para o Mirassol. Então hoje, esse jogo aqui ganha contornos também um pouco dramáticos. Apesar de estar classificado para a próxima fase, essa vitória daria uma tranquilizada no Campeonato Brasileiro também. A torcida vai apoiar os 90 minutos do jogo de hoje contra o Tadieres, mas ficou o recado aí dessa recepção que não aconteceu na hora, né, no momento da chegada do ônibus aqui do São Paulo. Tá certo, gente? Eu volto com vocês por aí, nós já vamos entrar, porque a gente precisa entrar para fazer o jogo às 7 da noite e amanhã, claro, a gente traz tudo que rolar entre São Paulo e Tadieres pela última rodada da fase de grupos. E uma última informação, quase ia me esquecendo, o Tadieres já está eliminado, é verdade, é o último do grupo D, mas busca uma vitória aqui para tentar ser um dos melhores terceiros colocados e tentar ir aos playoffs da Sul-Americana. Tá certo, gente? Boa noite para vocês. Valeu, bom trabalho para você, boa noite. O que vocês esperam desse jogo São Paulo e Tadieres? São Paulo tem muitos desfalques, né? Mas mesmo assim, pela escalação que a Marina passou pra gente, apesar dos desfalques, apesar da famosa dobra de lateral ali pela esquerda, São Paulo ainda assim tem jogadores de qualidade e tem um time suficientemente capaz de vencer o Tadieres, que é o lanterna do grupo, já está eliminado da competição e vem para cumprir tabela jogando fora de casa, aquela coisa talvez de encerrar a campanha na Libertadores com chave de ouro, com dignidade e ainda talvez disputando uma terceira vaga nesse grupo para ainda ter a chance de seguir disputando uma competição sul-americana, que é a repescagem, né, da Sul-Americana para seguir adiante nessa competição. Então, o Tadieres é um time fraco e o São Paulo, apesar dos desfalques, por jogar em casa, tem tudo para vencer. Eu imagino que não deva ter tantas dificuldades assim para ganhar esse jogo e confirmar a primeira posição do seu grupo. Faço minhas as palavras de Alex Miller. Obrigado. E fazendo ainda um adendo, porque é o seguinte, essa questão do Wendel ali na lateral esquerda, essa dobra, eu tô muito curioso porque o Wendel, quando ele é contratado, né, Alex, ele vem para ser o titular absoluto ali, para resolver um problema crônico na posição. No ano passado, a gente lembra, o São Paulo sofreu muito com a lateral esquerda, né? E aí, para esse ano, o São Paulo foi lá e contratou o Wendel para resolver o problema. Só que teve uma burocracia toda, o Wendel não conseguiu chegar, veio o Enzo Dias antes para tapar o buraco e o Enzo resolveu o problema. Então agora o Wendel tá tendo que correr atrás. E aí ele vai jogar numa função ali que ele vai ter ao lado dele também o Enzo. Então estou muito curioso para ver como que ele vai se comportar nessa partida. E é uma solução que o Zubeldia vai ter que dar aí, porque realmente são muitos os desfalques, o São Paulo bastante desfalcado. Agora é aquilo, gente, contra o Tadieres em casa, o Tadieres já eliminado, tendo que o São Paulo é o franco favorito e tem que vencer essa partida aí diante dos seus torcedores no Morumbis, Michele. Agora, vai ter palpitômetro?
Não vai ter palpitômetro, não. O diretor derrubou, é assim, ele tá... Mas a gente pode falar rapidinho quanto a gente acha que vai ser, não pode? Não dá. E tá na hora do Corinthians, o Conselho Deliberativo do clube afastou ontem o presidente Augusto Melo do cargo. Confira como foi na reportagem do Alexandre Silvestre. O lindo entardecer na região do Tatuapé, zona leste de São Paulo, não escondeu os arranhões cravados na imagem do todo-poderoso Esporte Clube Corinthians Paulista. Ao menos dessa vez, a falta de segurança não seria um problema para, de novo, justificar o adiamento da votação do impeachment. Polícia não faltou, presente dentro e fora da fazendinha para manter a ordem e não para colocar alguém atrás das grades de verdade. Enclausurada pelos pecados administrativos de gestores atuais e do passado, está a instituição, maior do que qualquer cartola, técnico ou jogador. As manobras jurídicas, como liminares de última hora do até então presidente do Corinthians e aliados dele, não surtiram efeito. A defesa tem direito de fazer o que ela quer. Nós vimos várias ações nos últimos dias, enfim. Direito de defesa é tentar todos os argumentos possíveis, imagináveis que eles queiram fazer. A gente está muito seguro que todo o processo foi cumprido estritamente dentro do que prevê o Estatuto. O Conselho não julga crime, o Conselho julga infração estatutária. Eis que surgiu o personagem central da trama, no olho do furacão e sentindo-se vítima de opositores políticos da ganância pelo poder, do qual também desfruta ou desfrutava. Indiciado pela polícia por supostos crimes, no caso Vaidebet, e alvo de um afastamento inevitável, o dirigente pediu a palavra. Seria a última aparição na cadeira presidencial? O jogo não acabou, mas saiu de cabeça erguida por enquanto. Parecia renúncia, parecia, mas não foi. Antes mesmo da votação, o Augusto Melo chamou a imprensa aqui para o anfiteatro do Parque São Jorge para uma declaração. Acatou contrariado a derrota antecipada a respeito do afastamento dele do cargo de presidente do Corinthians. E daqui para frente, ele tem duas cartas na manga. A Assembleia Geral de Sócios, que precisa ainda ratificar o que foi definido no Conselho Deliberativo, e muito provavelmente recorrer à Justiça. E pode ser que hoje o Augusto não seja lembrado, mas vão sentir saudade. Não é? Não é renúncia. Ao contrário, eu não vou participar dessa palhaçada, porque a gente sabe tudo que está funcionando lá dentro, a gente sabe que lá tem a maioria. Não estou renunciando. Tem muita briga ainda, porque já que eles brigaram para me tirar daqui, eu vou brigar para continuar aqui. Tem 60 dias para ter uma Assembleia Geral, que tem aqui também, tem outros meios também da gente, que a gente vai até o final, a gente vai brigar até o final pelo Corinthians. Ele não desejou em nenhum momento renunciar e não vai renunciar porque ele é inocente. A renúncia seria uma espécie de reconhecimento de culpabilidade ou coisa que o valha, né? E a orientação nossa, minha e do ministro Zé Eduardo, é que ele não renuncie, porque inclusive a gente não pode permitir que se consolide um precedente na história do Corinthians. Após a votação que decretou o afastamento do cliente do Dr. Ricardo Cury, advogado de defesa de Augusto Melo, por 176 votos a favor do impeachment contra 57, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, sentado na mesma cadeira ocupada por Augusto horas antes, explicou os próximos passos e confirmou Osmar Stabile, primeiro vice, como interino durante a transição. O presidente foi destituído, é uma destituição preventiva, cautelar. Temos que aguardar a Assembleia Geral de Sócios para ratificar ou não. O primeiro vice-presidente já tomou posse no exercício do cargo de presidente interino do Corinthians. E assim terminou o dia 26 de maio de 2025, histórico na vida do Corinthians. Sem lua ou brilho de São Jorge no céu. Não é um momento feliz para o Corinthians. A gente lamenta tudo que está acontecendo, mas é o que está no Estatuto, ele está sendo cumprido. E aí, gente? A situação do Corinthians, o presidente não renunciou,
mas está afastado. Agora vai ter a votação dos sócios, é isso? Acho pouco provável que o Augusto consiga algum tipo de reviravolta dentro do Corinthians nesse momento. Até mesmo na justiça, é um caso bem complicado. Eu acho que para a instituição é muito ruim, né? Esse tipo de saída do Augusto. É lamentável a gente ver um dirigente sair dessa forma, arranha demais a imagem do Corinthians. É um clube gigante, um dos maiores clubes do Brasil. E eu acho bem difícil que ele consiga reverter essa situação, viu? E agora vamos ver como que o Corinthians vai seguir sem o Augusto, que foi um presidente eleito exatamente para pôr fim a um grupo que estava lá há muito tempo, da Renovação e Transparência, né, Alex? Então, vamos ver como é que o Corinthians como é que o sócio vai responder a essa saída do Augusto, que, cara, foi um presidente que teve um mandato aí extremamente turbulento. E isso é muito ruim também para o futebol do Corinthians. Não tem como sair ganhando de uma situação como essa, né, Alex? É bem complicado. Infelizmente, isso não me surpreende, porque desde uma época de repórter, há quase 30 anos, o Corinthians sempre foi uma confusão. Ebulição. No aspecto administrativo. O setorista não tem paz, não tem, eu lembro disso. Fiquei anos cobrindo o Corinthians como repórter da Rádio Bandeirantes na época, e era um negócio de louco. Cada momento tinha algo também que chamava atenção, a gente fazia plantões e mais plantões ali na porta da diretoria, da presidência, no prédio da sede social do Parque São Jorge. Era um negócio de louco e até hoje é assim. Eu não sei se vai deixar de ser assim, porque a política do Corinthians é efervescente. Então não é nem o caso de aqui a gente falar quem está certo, quem está errado, ele deveria ter saído mesmo, não deveria. E são tantas coisas lá dentro, são tantos interesses, né? Cada um puxando sardinha para o seu lado político, para o seu grupo. Então não dá. Quem tem o grupo mais forte naquele determinado momento consegue as coisas dentro do clube. Agora os sócios, eu não sei se eles vão ser também sensibilizados com tudo isso, se eles vão ter a força olhar só o futebol, para reverter. Né? E o Augusto Melo, ele gastou uma grana considerável, que eu não sei de onde ele tirou, inclusive para contratar agora de última hora o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que é um grande jurista aí, para tentar fazer a sua defesa, para evitar o impeachment, para ver se volta. Então, assim, são muitas nuances, são muitas coisas. Tem polícia ainda no meio, né, fazendo investigação. Então, assim, a gente só lamenta e fala que realmente o Corinthians é isso, sempre foi e dificilmente vai deixar de ser. Vai influenciar o campo, Zé? O campo acaba... O treinador acaba conseguindo blindar, de certa forma, dentro de campo, né? O time, quando acontece uma situação dessa, especialmente por ser o Dorival Júnior, né? Que é um nome grande. Que é um treinador que já tem as costas largas, um cara extremamente experiente. Agora, o Augusto... bem, viu, que é ele. Exatamente, nesse momento é bom que seja ele realmente. Agora, o Augusto, ele foi perdendo apoio político, né? Conforme essa situação foi rolando, a própria Gaviões, os aliados políticos foram desembarcando do governo dele, lá do mandato dele à frente do Corinthians, e o Augusto é um presidente que gastou muito dinheiro no Corinthians para tentar fazer um time competitivo, para tentar colocar o Corinthians de novo na rota, deu a chave do clube, por exemplo, para o Memphis Depay, colocou muito dinheiro na contratação dele, e agora aí, por causa de tudo isso que a gente já sabe, a gente vem vendo aqui, sofre esse impeachment no Corinthians. O presidente interino do Corinthians se chama Osmar Stabile e ele deu uma entrevista hoje. O Silvestre acompanhou as primeiras palavras do dirigente no cargo. E aí, Silver, ele adiantou alguma mudança que vai acontecer no clube? Boa noite para você. Tudo bem, Michele? Como é que estão as coisas por aí? Um beijão, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Muita coisa deve mudar de acordo com o Osmar Stabile, que está presidente do Corinthians, presidente interino, ele e o Armando Mendonça, que é o vice do Stabile nesse momento, assumindo o comando até a Assembleia Geral de Sócios, que vai ou não ratificar, carimbar o que decidiram os conselheiros ontem à noite no Conselho Deliberativo, ou seja, o afastamento do Augusto Melo. Se os sócios não ratificarem, o Augusto retorna ao poder, o que é muito pouco provável. Mudanças na gestão, com certeza, pelo menos são as promessas do Osmar Stabile, que concedeu ao lado do parceiro dele, o senhor Mendonça, uma coletiva hoje aqui no teatro, no anfiteatro do Parque São Jorge. Mudança já de cara na comunicação do Corinthians, Michele. Superintendente de comunicação, assessor-chefe de comunicação do Corinthians, o Thiago Maranhão, saiu
entregou o bastão para o Vinícius Rodrigues, que até outro dia estava a serviço da CBF, foi o assessor de imprensa-chefe da seleção brasileira lá na Copa do Mundo no Catar, então assume agora o Vinícius Rodrigues. O presidente interino, Stabile, precisa de maneira rápida compor uma nova diretoria, porque todo mundo caiu junto com Augusto Melo. Então ele precisa de um novo diretor financeiro, principalmente. Ele precisa de um diretor jurídico, de marketing, administrativo. Palavras do Stabile, isso deve acontecer na próxima semana, no início da próxima semana, porque ele ainda está se inteirando de todos os problemas. E o buraco talvez seja mais profundo do que ele poderia imaginar. Na questão do futebol ele não mexe, ele dá total respaldo nesse momento para o Fabinho Soldado, que é o executivo de futebol, para o Dorival Júnior, o técnico, para os jogadores que vão hoje enfrentar o Huracan na Sul-Americana, na Argentina. Mas na questão financeira principalmente, porque são muitos os pepinos para serem administrados, o financeiro realmente é o que mais incomoda. De cara ele chegou hoje cedo, abriu o cofre e não enxergou, não viu, não encontrou nenhum tostão furado. Eu estou fazendo uma metáfora, mas é mais ou menos isso mesmo. E tem já um refinanciamento para pagar essa semana, senão o Corinthians pode perder a parceria com o governo na questão do Profut, porque já tem parcelas atrasadas, e o Osmar Stabile explica melhor essa situação com um complemento do Armando Mendonça, que estava ao lado dele na coletiva. Vamos ouvi-los. Primeiro a gente começa aí pela questão financeira. Eu acho que os pontos principais é o financeiro, é o jurídico e a administração, que nós temos que correr para poder entender o que está acontecendo. Estamos já trabalhando para isso. E o que nós queremos falar sobre a questão da terra arrasada, porque a situação que nós encontramos, a gente precisa pagar alguma coisa hoje e não tem dinheiro. Eu fui lá no caixa, perguntei onde está o dinheiro? Não tem. E nós temos que mudar essa situação. Não temos uma varinha de condom para chegar aqui e mudar de imediato. Nós precisamos de trabalhar, muito trabalho, dedicação, para que a gente possa chegar e resolver esses problemas. Quando foi utilizada a palavra terra arrasada, é porque foram noticiadas notícias, foram informadas questões de que o nosso caixa estava em ordem, nós estávamos com dinheiro, tudo sob controle. E isso, infelizmente, não é verdade. Nossa situação financeira é muito delicada. Nós corremos, inclusive, o risco de sair do Profut. Então, isso é uma preocupação que nós não sabíamos, que nós tivemos conhecimento hoje pela manhã. Nós precisamos da união de todos, da compreensão de todos, que esses bilhões que foram noticiados, infelizmente, nós não encontramos nos caixas. Situação dramática e, pela minha sensibilidade, tive a impressão de uma entrevista bem transparente, bem sincera, tanto que o Osmar Stabile, o presidente interino do Corinthians, chegou a fazer um apelo, praticamente pediu bandeira branca, união e dinheiro. Vamos ouvi-lo. Até o centenário do Corinthians. E cabe a nós a preparar o Corinthians para o bicentenário. Eu não estou falando nós, todos que frequentam o Corinthians, todos os conselheiros, todos que querem o bem do Corinthians. Eu tenho que dizer para você o seguinte: quem ama ajuda a pagar. Tem uma historinha aí que diz: eu amo o Corinthians, mas eu quero o ingresso de graça. Não é assim. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos transformar isso aí. Eu peço aqui novamente a ajuda de todos os conselheiros, todos os associados, da imprensa, todos os stakeholders do Corinthians, que nos ajude a sair dessa situação. O momento é difícil, mas não é impossível. Por isso nós precisamos de todos. E é momento agora, não dá para esperar mais. Gostaria de pedir aqui uma trégua política para todas as linhas políticas de dentro do Corinthians, que entendam que o momento é de ajuda. Não é momento de ficar buscando
críticas, querendo mudar a situação, não dá. E aí, com a situação do Corinthians, o que o presidente Osmar Stabile falou, o que vocês acharam? Como que pode um time do tamanho do Corinthians, com as receitas que tem o Corinthians, o presidente ir lá abrir o caixa e não ter R$1? Não é possível. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? E aí vai o presidente, então, Augusto Melo, que era presidente, ir lá e contratar, como eu disse aqui agora há pouco, o Memphis Depay. E dar o tanto de dinheiro que deu pro Memphis Depay. Não fecha a conta, gente. Então, eu não entendo. É uma loucura isso, sabe? É um amadorismo que não cabe mais no futebol de hoje em dia. A gente precisa profissionalizar, precisa, sabe, mudar de patamar. Um time do tamanho do Corinthians não pode. Tem que ter responsabilidade, né, gente? Responsabilidade Mínimo, financeira, né? Na hora de administrar um gigante como o Corinthians. É. Isso não é possível. Agora, o presidente agora e o interino Osmar Stabile, ele me parece estar um pouco perdido ainda. Ele não me passa uma segurança. Não me passa uma segurança. Mas quem ama, cuida. Mas ele deve estar mesmo, né? Porque imagina você cair no Não colo dá pra dar esse de uma tipo de presidência do declaração, Corinthians. ô Michele. Como que você vai, sabe, conseguir passar uma tranquilidade para quem agora tem que embarcar nesse novo governo? Mas que tranquilidade. Ué, mas ele tem que acalmar. Ele deve estar tá mais perdido. desesperado ainda. Então ele não pode ser vice-presidente do Corinthians, vai. Se ele precisa assumir um pepino desse e ele não tem condição... É um pepino. É um pepino. Isso, agora, ele me dá uma declaração, quem ama cuida, quem ama faz... Quem ama paga, ele falou. Mas não dá, sabe? Não foi a torcida que fez essa dívida. Foram os dirigentes do Corinthians que fizeram essa dívida. Ainda bem que ele vai pagar. Mas ele não tem uma vara de condom. Condom, então condom. não dá. Não Presidente, tem. me ajuda. Se você não tem vara de condom, como é que você vai fazer a mágica? Condão. Aparecer lá o dinheiro? Não dá. Então, mas realmente, o que o Zé Paz falou, ele tem razão. Esse é o retrato, infelizmente para os corintianos, a gente tem que falar isso. Esse é o retrato do Corinthians. É um amadorismo puro, mas puro. É o suco do amadorismo do mundo. É o Corinthians. Agora eu vou aproveitar a presença do José Paz na nossa bancada aqui para perguntar quais são as novidades do Palmeiras, José Paz. Tem crise no Palmeiras, José Paz? Não, no Palmeiras está tudo bem. O Palmeiras se preparando aí para esse jogo importante de amanhã contra o Sporting Cristal, lá no Allianz Parque. O último jogo do Estevão no Allianz Parque, antes da ida dele lá para o Chelsea. Vai lotar? Ingressos esgotados para esse jogo, mais de 40 mil pessoas são esperadas lá no Allianz Parque. E olha que é um jogo que não vale nada, né? É um jogo que não vale nada, porque o Palmeiras já tem 15 pontos, né, na Conmebol Libertadores, já está classificado com o primeiro lugar garantido, e aí pode fechar essa fase de grupos com 18 pontos. Históricos 18 pontos. 6 vitórias, impressionante o Palmeiras da Conmebol Libertadores, está voando realmente. E para esse jogo o Felipe Anderson é dúvida, né? Tá com edema na coxa, não jogou já o último jogo contra o Flamengo, e é um jogo que, como a gente está comentando aqui, já está decidido, não precisa colocar o Felipe Anderson. Não precisa forçar ninguém, né? Nessa partida não precisa forçar. Então vai ser um jogo, Michele, amigos, Alex Miller, que será uma ode ao Estevão. Ode ao Estevão. Vai ser uma ode ao Tomara Estevão. que ele faça gol. Tomara que ele faça gol. Ele vai ser substituído faltando alguns minutos para entregar o estádio inteiro para ele. Então, a expectativa é bem bacana para essa partida. Estarei lá trazendo tudo para vocês aqui, o pré-jogo ao vivo no Gazeta Esportiva, vai ser legal. Vai para lá? Acho que eu vou te encontrar lá na frente de novo. Não é possível. Mas eu acho que o Palmeiras vive um grande momento em Libertadores, tem a cara da Libertadores. Pro jogo de amanhã, o Abel tem a possibilidade de descansar quem ele precisa descansar, porque o Palmeiras não precisa do resultado. Ele vai estar lá, né, o Abel? O Abel vai comandar, ele volta ao time, né? Eu colocaria talvez o Murilo e o Gomes, porque os dois estão suspensos no Campeonato Brasileiro. Eles não jogam contra o Cruzeiro domingo, então para ficar muito tempo sem jogar, é bom que eles atuem. E o Richard Rios também está bastante tempo sem jogar, estava suspenso contra o Flamengo, né? Talvez jogue um pouquinho, mas é a chance do Abel observar algumas coisas, testar algumas coisas no time, de repente o Paulinho ver qual que é a situação de momento, como é que ele consegue fazer para ganhar um pouco mais de força, de ritmo, porque é uma situação que me preocupa, o Paulinho. Né? Eu não sinto que ele está deslanchando do jeito que a programação demonstrava no começo. Acho que ele está demorando mais do que todo mundo esperava. Enfim, mas é um jogo muito mais de festa para o Estevão, de despedida, de emoção, assim como foi com o Gabriel Jesus, assim como foi com o Hendrick, e vai ser agora com o Estevão, aquele famoso até um dia. Até logo, né? E uma informação a mais aí que o Ramon Abate Abel, né, colocou lá na súmula, fez um adendo que sabe o que eu tô pensando? Nenhum tipo de
de tentativa de invasão no vestiário, no Allianz, né? Que a gente comentou aqui. Sim. Não teve nenhuma, segundo Rebatendo o José partida. Boto, que é o dirigente do Flamengo, que disse que presenciou uma tentativa de invasão ao vestiário do árbitro por parte de membros da diretoria do Palmeiras, e aí o nome do Mas Anderson o árbitro relatou? Acabou de falar que acabou não. de fazer um adendo que fez não um teve adendo que não teve nada disso. Então o Boto teve uma visão. O Boto, ele deu uma mergulhada lá, né? Bom, deixa eu perguntar uma coisa, eu tenho uma dúvida. Quem é melhor? Vamos lá. Gabriel Jesus, Olha aí. Endrick Ixi, Maria. ou Estevão? Ixi, Maria. Para vocês. Para resumir a sua pergunta. Estevão? Para a história do Palmeiras, o mais importante foi o Endrick. Como jogador. Então, é porque eles ficaram muito pouco tempo no Palmeiras, né? Não, mas... O Gabriel Jesus já tem uma carreira quase indo pro fim. É pela Endrick carreira. e o Estevão estão começando, não dá para comparar a carreira Carreira de não todos. dá para comparar. Agora, molho, futebol, técnica, Estevão. Não, o Estevão é o que tem mais aquela coisa do brilho, da Que arte. vocês do acham que vai futebol. mais longe? É o Então, Estevão também. Talvez, eu acho, mas o Endrick eu acho muito bom. E para o Palmeiras, o Endrick foi o melhor dos três. Ele deu pro Palmeiras um campeonato brasileiro sozinho, praticamente. Bom, você aí de casa, você já sabe, né? Terça-feira é dia de eleger a seleção da rodada do Brasileirão! Que música é? Essa música é do Cobra Kai. Aqui? Não assisti. Cobra Kai. Então dá bolsa pra ela. Que bom. Vamos lá. Ué. Os primeiros dias, vamos lá. Quem são os goleiros? Então. Rossi, Hugo Souza, o Brasão. É seleção, é Hugo Souza. Quem vai ganhar? Ah, vou votar no Rossi. Ah, tem que Vou votar no você. Rossi. E Fez uma boa você? partida. Rossi. Perdi. Palmeiras. Então o melhor da rodada é o Rossi. Próximo. Guga, William ou Mateuzinho? Eu vou votar no Guga, que fez inclusive o gol da vitória do Fluminense no finalzinho contra o nosso Vasco. Exatamente, vou votar no Guga também. Guga, tá na nossa seleção da rodada do Gazeta Esportiva. Próximo, quem temos ali no zagueiro? Quem? Gemes, Pedro Henrique ou Luan Pérez? O Luan Pérez jogou bem contra o Vitória, né? Pelo Santos. Mas eu gosto do Pedro Henrique, vou votar no Pedro Henrique. Pedro Henrique, Eu vou você? votar no Gemes. Foi Boa Gemes? partida. É, porque boa partida do Mirassol, né? Contra o São Paulo. James? Não é James, é Gemes. Gêmeos. Gemes? É em português. Pra lá, É hein? James? Não, é com E mesmo, olha lá. É. J.E.? Isso. Nossa, Pedro Henrique. Gemes! Eu vou votar em você então, Gemes. Gêmeos ganhou. Gemes, tá Gemes. convidado aqui pro Mesa Redonda Beleza, também. um abraço. Ele não tem irmão Gêmeos. Léo Ortiz, de zagueiro. João Vitor ou Vilalba. Daqui eu leio Salazar, o Vilalba. Você não acredita? Gente, eu não enxergo Tá longe mesmo. Ah, Tá longe Então pequeno. vai, João Pérez, paz. Gemes. O João Vitor é um absurdo ele estar em qualquer tipo de seleção. Não fala Porque assim da vem nossa produção. Não vem jogando um Quem bom foi que futebol. pôs o João Vitor lá? Eu critiquei essa escolha do João Vitor aí, mas A eu vou culpa votar é no sempre Léo do Ortiz. estagiário. Olha, Léo Ortiz. Léo Ortiz. Como o Vilalba tomou o terceiro cartão amarelo e não joga contra o Palmeiras, isso é uma boa notícia. O Léo Ortiz foi bem porque não tomou o terceiro amarelo e jogou muito contra o Palmeiras também. Aliás, a zaga do Você Flamengo. vai votar em quem? Léo Ortiz. Léo Ortiz, pronto. No pique, no Próximo. Lateral esquerdo, Reinaldo, Souza ou Alexandro? Alexandre. Reinaldo. Alexandro. Próximo, vou ganhar o Alexandro. Próximo, volante, Lucas Silva, Zé Rafael ou Thiago Maia? Lucas Silva. Lucas Silva. Lucas Silva, nem adianta eu dar meu voto, né, gente? Estou vencida. Próximo, que é? Meia. Arrascaeta, Nossa, John daqui John eu enxergo e Lucas Chico Moura. Kim. Não. Quem? Arrascaeta, Arrascaeta, John John e Chico Kim. Chico Kim Isso. do Mirassol. Chico Mirassol. quê? Ele é Kim. sul-coreano, ele é Chico Kim. sul-coreano. Coreano e Paraguai. os Ele, dois. será que ele é parente do Zizal? Não, Mas é chinês. não sei de onde o Não Zizal tem nada é. a ver. Não sei. Vai. Arrascaeta. Arrascaeta. John. Eu vou ficar com a Arrascaeta. Próximo, meio campista de novo, Carrilho, do Corinthians, Gabriel e Gustavo Prado. Gustavo Prado, perfeito. Quem é que vocês vão votar? Eu vou no Carrilho. Eu vou no Carrilho também, você nem precisa votar. É, Carrilho. Mas é Carrilho, ganhou o Carrilho. Agora vamos lá. Agora é o atacante, finalmente. Caio Jorge, Wallace e o Ian. Não, o Wallace Ian e o Ryan. O Wallace Ian e o Ryan. É uma o dupla Rian. sertaneja. Ryan. Ryan, Wallace Ian. Ryan, Wallace Ian. Vai.
Eu vou votar no glorioso Ryan. E você? Caio Jorge tá arrebentando nesse Campeonato Brasileiro, deixou o Gabigol no banco e Caio Jorge disparado. Gente, diretor, eu vou Caio votar Jorge no Estevão. Peraí, Michele, Estevão toda hora Vou votar aqui. no John. Eu vou votar no... Quem você votou? Eu votei no Ryan e ele votou no Caio Jorge. Eu vou no Caio Jorge. Perfeitamente. E agora, o próximo, atacante. Mais um atacante, o Guilherme, o Hulk ou o Pedrinho? Não, Luciano. Não dá pra enxergar. Zico, Jairzinho. Zico, Sócrates Eu vou votar no e Bebeto. Amado, no Guilherme. Guilherme. Fez o gol do Peixe. Guilherme que fez o gol da vitória do Santos, tão necessária. Guilherme tá na nossa seleção do Gazeta Esportiva. Tem mais um ainda. Nosso time deveria ter 11 atacantes, 10 atacantes. Caramba. Bright White. Perfeito. Ele sabe sacanagem. Barleta ou Gabigol? Gabigol. Vitor Roque. Ah, não, Gabigol. Não, pera. Eu sou do Palmeiras agora. Gabigol. Gabigol, ganhou então. Gabigol. Então a seleção do Gazeta Esportiva. E o goleiro? Já foi? Já é o foi, tá, Rossi. o primeiro. E o técnico? Não tem. O técnico Michele Janela. É isso mesmo. E ficou assim, olha, a seleção do Gazeta Esportiva, uma seleção, uma confusão, essa seleção. Rossi, Guga, Gemes, Léo Ortiz, Alexandro, Lucas Silva, Arrascaeta, Carrillo. Aí o Caio Jorge, o Guilherme e o Gabigol. Gostei do uniforme do time do Gazeta Gostei Esportiva, também. hein? Belo uniforme. Nossa, que timaço! Olha, os primeiros dias de Carlo Ancelotti no Brasil, foram agitados. Teve apresentação, convocação, entrevista coletiva, tudo isso sob forte cobertura de jornalistas do mundo inteiro, do Brasil, do exterior. E sabe quem estava lá? Thiago Salazar. Ele viu todos os bastidores, bem de pertinho, e preparou essa reportagem no Capricho para você. Dá uma olhada. Te espero para ver se você vem. Não te troco nesta vida por ninguém, porque eu te amo. O homem chegou e antes de qualquer coisa, precisamos decidir como vamos chamá-lo. Não é Carlo Ancelotti, é Carlinhos, do Hexa, se Deus quiser. Ele gostou do Carlinhos, aí ele deu aquela risada. Eu amei o Carlinhos, cara. Eu vou adotar o Carlinhos e é isso aí, Carlinhos parceiro. Seja como for, Carlo Ancelotti foi recebido no Rio de Janeiro com festa da torcida, quando esbanjou simpatia e muita bomba para a apresentação oficial, que aconteceu na Barra da Tijuca, de frente para a praia, em um hotel de luxo, que ficou lotado de jornalistas do mundo todo. Aliás, a chegada de Ancelotti aqui despertou a atenção dos estrangeiros, viu? Querem que cubra tudo da seleção e a seleção estava um pouco esquecida. E agora com o Ancelotti, ela volta a ter um interesse internacional. Parece que a gente mudou de patamar mesmo. Eu não sei, assim, e agora eu falo não só como jornalista, mas como capitão da torcida do Brasil, como torcedor apaixonado, a expectativa é muito grande. Claramente existe um interesse muito maior para o treinador como o Ancelotti assumir no Brasil. É um treinador que até outro dia estava no Real Madrid, que tem fãs espalhados pelo mundo por conta do trabalho que ele fez no Real Madrid. Durante o evento, a CBF promoveu uma série de homenagens ao treinador italiano, com vídeo, camisa personalizada e um momento especial, quando Luiz Felipe Scolari, técnico do Penta, entregou a Ancelotti o casaco da seleção daquela conquista em 2002. E o responsável por negociar e trazer Ancelotti ao Brasil nem é do futebol. Sabia dessa? Foi a primeira vez e eu também agora pretendo retornar para as minhas atividades no mercado financeiro. Acho que conquistei um objetivo para todos os brasileiros, um objetivo realizado. Olha, há muito tempo um técnico da seleção não causava tanta expectativa. A expectativa é muito grande, a gente está com um dos maiores técnicos do futebol, que está comandando a seleção mais vitoriosa da história do futebol. E aí o Ancelotti atrai os olhos de todo mundo. Nem mesmo a ausência de Neymar na primeira lista de convocados virou polêmica. Eu acho que ele foi muito bem porque ele liga pro Neymar e avisa o Neymar. Então ele diz ao Neymar, você não é um jogador qualquer para mim, eu entendo a sua importância, eu faço questão de te ligar pessoalmente. Isso é uma prova de respeito pelo Neymar. E eu acho que a torcida brasileira vai receber muito bem, porque entende que o momento do Neymar não é bom.
E assim terminou o grande evento da apresentação e da primeira convocação de Carlo Ancelotti, que chegou e sabe muito bem o que todo mundo espera dele. Lo que espera la sociedad brasileña de mí, que haga un buen trabajo que permita a Brasil de volver a ganar campeonato del mundo. Porque se ele ganhar a Copa do Mundo, alguém vai ter dúvida que ele é o maior treinador da história? Se ele já ganhou todas as ligas importantes da Europa, ganhou 5 Ligas dos Campeões como treinador, ganhou mais 2 como jogador. Agora, também longe de mim querer ser corneta, mas temos que ganhar, né? Agora também não tem desculpa, pô. Estava te esperando, amor. Muito prazer, esqueço que passou. Eu vim te dar felicidade, vim te amar de verdade. O passado não vale mais nada. Me amarrei de graça. Quero te amar e dizer que eu amo você. Pois Muito é. legal. Grande Reinaldo. Muito legal. Grande momento que vive o futebol brasileiro. Bela né? matéria do Thiago Salazar Bem também. legal. E sabe o que eu sinto vendo isso tudo, vendo essa matéria, vendo a fisionomia do Ancelotti? Qual técnico brasileiro iria proporcionar esse sentimento de esperança de o Brasil ganhar uma Copa do Mundo? Com todo o carinho e respeito que eu tenho por todos eles, e acho que o Brasil tem vários técnicos que no futuro podem também arrebentar, que tem potencial, mas para hoje, para o momento delicado que o Brasil atravessa no futebol, não ganha uma Copa do Mundo há 23 anos, ano que vem a Copa vão ser 24 anos de intervalo, o mesmo intervalo de 70 para 94, uma geração inteira não viu o Brasil ser campeão de uma Copa do Mundo, foi ver adulto, já mais velho, então agora é a hora de o Brasil fazer algo diferente. E esse algo diferente foi o Ancelotti, acho que foi um golaço de quem contratou, de quem negociou. Tá confiante pra gente ganhar a Copa? Muito, eu já era antes, imagina agora. Sério? Seríssimo. Mudou sua confiança, Zé? Muito confiante. Seríssimo. E hoje o Ancelotti ele foi lá na sede da CBF, lá na Barra da Tijuca, conheceu o museu, viu ali onde estão os troféus. E eu queria a sua análise, você que fala de moda aqui no nosso programa. O que você achou do Ancelotti ali com a camisa da seleção? Deixa eu ver de novo, achei muito bonito. Ficou ali bonitão. Eu achei que ele ficou jovem. Vestiu bem. Que isso, o homem é charmosão, hein, italiano Michele? já tem essa pecha de... Olha aquele olhar assim. O cara já bota um terno e já fica bom, olha lá. Já botou a beca, olha ali, ó. Pegando o pintinho. O canarinho. É canarinho, O canarinho da seleção. O merchan já foi, Michele. O canarinho tá lá. E eu gostei, olha lá. Encarou o canarinho. De frente com o canarinho e tudo. Aliás, quando eu falo em canarinho, pena que não tem Acabou, né? Segue, né? Bom, vamos seguir aqui. Vocês sabem, quando fala do canarinho, já lembro depois. Ô, gente, vamos falar aqui. A gente falou muito hoje sobre a política do Corinthians. Vai, Brasil! Vai, tá indo já. É o Hexa aí. É o canarinho pra cima. Vamos lá, hoje também é dia do jogo do Timão. Sylvester Stallone. Que dia, meu amigo. Conta pra gente os detalhes dessa partida. Canarinho apontando pro alto. Ô, Michele, é dia de Alvinegro. O Alvinegro de Parque São Jorge vai encarar o Huracan na Argentina. É a sobrevivência que está em jogo para o Corinthians. O Huracan já está classificado e deve poupar titulares, porque final de semana tem final do Campeonato Argentino. Então o Huracan tranquilão, deve entrar com a equipe mista. O Corinthians provavelmente, Dorival Júnior, vai meter força máxima disponível. Corinthians, para classificar em primeiro, tem que ganhar de goleada por 4 gols de diferença ou mais. Se vencer por 1, 2 ou 3, fica em segundo e aí vai para a repescagem para depois cruzar com o eliminado de terceiro lugar da Libertadores para tentar avançar para as oitavas. Então a situação do Corinthians não é das mais tranquilas, mas nesse momento ele está indo pelo menos para a repescagem. Se perder ou empatar, torce por um tropeço do América de Cali, que joga em Cali contra o Racing do Uruguai, que é um time que perdeu todas até agora. O Racing genérico jogou 5 e perdeu as 5. Então vamos lá para uma possível escalação do Corinthians para hoje à noite. A bola rola para Huracan e Corinthians às 9h30 da noite, com Hugo Souza convocado para a seleção brasileira no gol, Mateuzinho, Kaká, Ramalho e Kaká no miolo de zaga, Andileri na esquerda, o meio-campo do Corinthians com Ranielli, Maicon,
Carrilho. E coronado na frente a provável volta do Memphis e o Romero. Rodrigo Garro deve começar no banco de reservas, está à disposição, recuperado de um problema no joelho, não aguenta o jogo todo, deve começar no banco de reservas. O principal desfalque é o Yuri Alberto, que fraturou uma vértebra da coluna na região lombar, só deve voltar a jogar bola depois do Mundial de Clubes, Michele. Boa, Silvestre. Fala, José Paes. Eu entendo que a Copa Sul-Americana ainda é o principal caminho para o Corinthians conseguir um título no segundo semestre. Já foi campeão paulista agora no início do ano. Acho que a Copa do Brasil é um torneio mais complicado por ter todos os times que jogam a Libertadores, os grandes times brasileiros. E o Campeonato Brasileiro você não pode desgarrar, né? Você não pode deixar. Não pode ficar caindo. Senão já te falei, quando vai lá para 12º, 13º, time grande, depois para recuperar um pepino danado. Então assim, é olhar o brasileiro com carinho, não largar o brasileiro e tentar ser campeão da Sul-Americana. Como é que olha com carinho assim, ó? O Ancelotti olhou pro Canarinho. Dá aquela piscada. Olha a classificação. O Corinthians só pode ganhar do Huracan. Se ele empatar, ele tá fora. Porque o América de Cali vai ganhar do Racing, que é muito ruim. Não, o senhor tá cravando que o América de Cali vai ganhar. Não precisa nem ter esse jogo aí. O América de Cali ganha, vai a 10. Se o Corinthians empatar, vai a 9. O Corinthians vai ganhar. Então ele tem que ganhar do Huracan. Tem que ganhar do Huracan para disputar a sequência da Sul-Americana. Sorte do Corinthians que o Huracan vai ganhar. Ele se classificou para a final do Campeonato Argentino. Isso. E a tendência é de que entre com time de misto para reserva. E isso pode facilitar, teoricamente, a missão do Corinthians, para que ele tenha acesso à próxima fase da Copa Sul-Americana. O senhor quer fazer algum tipo de trocadilho aqui com o Corinthians de acesso? Não, ele quer, ele quer. Eu não vou permitir que o senhor faça isso. Não tá negado o acesso. Corinthians. Avante, Corinthians! Para, Alex Miller, coisa chata, você fica fazendo esse tipo de situação. Não, Turma, não é assim. muito obrigada pelo carinho Avante, da sua audiência. Corinthians. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.